59. A perseguição de cada um. Samara estava feliz por ter ido ao baile. Aos poucos, a sensação desagradável foi se dissipando e ela estava verdadeiramente se divertindo. Vez ou outra, trocava olhares com Rafael, o que enchia seu coração de alegria e felicidade. Ela conversava com alguns colegas do trabalho e ele com algumas senhoras da igreja. Elas amavam falar com ele. Samara sorriu, concentrando-se na conversa do grupo, quando sentiu o líquido gelado em seu peito. Mil perdões, como eu sou desastrada! Exclamou a mulher incrivelmente familiar ao seu lado. Surpresa, ela esqueceu momentaneamente que a pessoa à sua frente havia manchado seu lindo vestido. Eu a conheço? Perguntou intrigada. Por um leve momento, pensou ter visto um vislumbre de raiva no rosto da mulher, mas fora tão rapidamente que achou estar imaginando coisas. Não, querida, nunca nos vimos. Eu tenho certeza disso, porque eu jamais esqueceria os teus olhos, respondeu, com um sorriso tão radiante que Samara relaxou. Deveriam ser os acontecimentos dos últimos tempos que a estavam deixando mais desconfiada que o normal. Samara, vamos ao banheiro ver o que se pode fazer pelo seu vestido, disse Mariana, enquanto olhava feio para a mulher. Vamos, respondeu Samara sorrindo. Por favor, me deixe ajudá-la. Foi culpa minha, disse a mulher, visivelmente constrangida. Foi culpa sua mesmo, resmungou Mariana, pegando no braço de Betsy e dizia Samara. A mulher pegou no outro braço. Eu a acompanho, como você disse muito acertadamente. Foi culpa minha, e eu quero me retratar. Pelo amor de Deus, Mariana, larga a mão de ser chata e deixa a mulher se desculpar direito, resmungou o Dr. Maciel. Na verdade, por alguma razão irracional, Samara não conseguia confiar naquela mulher. Seu alerta de perigo gritava em sua cabeça. Olhou para os lados. Rafael ainda estava no mesmo grupo de senhoras. Eric com Isabela e o casal de pastores em outro grupo na mesa de comida. Mesaque e Leonardo, com Rosa e algumas pessoas que ela não conhecia. Luan e Açucena, com Isaac e Natália, do outro lado da mesa onde estavam Eric e a família. Suspirando, pensou que estava sendo estéreis. Afinal, o que poderia lhe acontecer no banheiro com toda aquela gente ali? Mariana, querida, está tudo bem. Eu vou ao banheiro e já volto, disse, tentando manter a calma, mas por dentro estava extremamente agitada. A mulher a acompanhou até o banheiro. Não disse uma palavra. Samara começou a pensar que estava realmente ficando histérica. Nem todos queriam lhe fazer mal. Ainda assim, não conseguia deixar de pensar que já vira aquela mulher em algum lugar. Eu acho que vou ter que ir embora. Isso aqui não limpa assim tão facilmente, disse distraidamente, observando a mancha que piorava a cada tentativa de limpeza. Está mesmo na hora de você ir embora e dessa vez para sempre, disse, a mulher sinistramente atrás dela. Ao levantar o olhar assustada, viu pelo espelho 2 homens ao lado da mulher que ria diabolicamente. Uma lembrança dela pequena, deitada na cama, e uma mulher com aquele sorriso sorria para ela. Seu coração gelou, abriu a boca para gritar, mas o som não saiu. Uma mão cobriu sua boca e nariz com algo molhado, e lentamente suas forças foram se esvaindo. Ela voltou a acordar dentro de um carro em movimento, grogue pelo medicamento que havia inalado, mas pelo efeito passageiro imaginava que fosse clorofórmio ou éter. Tentou levantar, mas gemeu devido ao corpo dolorido, e o homem no banco do passageiro, atento, virou-se, puxando seus cabelos e acertando seu rosto. Ela trincou os dentes de dor e raiva, sentando-se, olhou atentamente para os 2. O que foi? Perguntou o motorista sorrindo. Está gravando nossos rostos? Tola, disse o outro. Pensa mesmo que estaríamos de rosto limpo se houvesse a menor possibilidade de você sair viva dessa? Os 2 riam. Quando terminarmos com você, vai desejar não ter dado tanto trabalho. O pânico tomou conta do seu ser. Ela respirou profundamente, observando o carro. Não era um carro moderno, não tinha trava automática. Samara sorriu intimamente. E o que vocês pretendem fazer comigo?
Perguntou apenas para passar o tempo. Era capaz de imaginar o que eles pretendiam. Você não está curiosa para saber por que não te deixamos desacordada por mais tempo? Perguntou o motorista, passando a língua nos lábios. Meu Deus! Mais uma vez estou totalmente em suas mãos, pensou, olhando de um para o outro, fingindo uma coragem que não tinha. Não faço ideia do que vocês estão falando. Imagino que não faça muita diferença me matar acordada ou dormindo. Os dois a encararam e caíram na gargalhada. Naquele momento, um animal apareceu na frente do carro. O motorista freou. Ela abriu a porta, saltando para fora. Ouviu os gritos ao cair no chão. Sentiu a dor no pé, mas nem pensou nisso. Correu para dentro da floresta. Correu o máximo que pôde, apesar da dor no tornozelo. Quanto mais ouvia os gritos de seus raptores, mais corria. Orava e corria. Sentia as lágrimas quentes no rosto. Chorava pelo lindo vestido que rasgava enquanto corria. Pela joia tão especial que o irmão e a cunhada lhe deram. E por ela estar mais uma vez naquela floresta, lutando por sua vida. Não sabia se era impressão, mas aparentemente as vozes de seus algozes estavam ficando mais longe. Não parou para verificar nem para descansar. Continuou a correr. Não fazia ideia de onde estava nem para onde ia. Avistou ao longe uma casa. Se era real ou uma ilusão de sua mente cansada e com medo, não sabia. Correu naquela direção, pelo menos pensou que estivesse correndo naquela direção, mas percebeu que não via mais a casa. As vozes pareciam estar perto outra vez. Até então, estava correndo em terreno plano. Na velocidade em que corria, percebeu tarde demais que não havia chão debaixo dos pés. Ainda tentou parar, mas não conseguiu e caiu ladeira abaixo. Pensou que morreria ou se quebraria toda. Sentiu a escuridão lhe dominar. Que mais uma vez a tua vontade se cumpra na minha vida. Pensou antes de ser dominada pela escuridão. Voltou a acordar em uma cama de solteiro. Apavorada, saltou da cama. Caiu sentada, gritando ao sentir a dor insuportável no tornozelo. Pegou no pé, fechando os olhos, mordeu o lábio. Não sabia como conseguiu correr tanto com o pé naquele estado. Obrigada, pai, agradeceu, tentando se levantar, fazendo careta de dor. Se acalme, ninguém vai lhe fazer mal, disse uma voz feminina, parecida com a do Hector. Em pânico, virou-se para a voz. Uma moça loira e bonita a encarava séria. Suspirou aliviada. Não sabia bem o que esperava ver, mas com certeza não era uma moça tão bonita. O rapaz ao lado, da moça tão bonito quanto, apenas sorriu. Quem é você? Perguntou Samara enquanto empurrava o rapaz. Incrível, sussurrou. A voz da moça era uma versão feminina do Hector. Que coisa esquisita, será que eu estou sonhando? Mais uma vez a voz dela a trouxe à realidade. O que é incrível? Perguntou a moça. Desculpa, disse Samara, envergonhada. Quem são vocês? Como eu vim parar aqui? Perguntou confusa. Eu perguntei primeiro. Quem é você? Repetiu a moça. Meu amor, você está assustando a moça, disse gentilmente finalmente o rapaz. Eu sou o Tomás, e essa é minha namorada. Noiva, interrompeu a moça. Samara sorriu, a moça fechou a cara. Meu noivo te encontrou desmaiada nos fundos da casa dele. Meu nome é Samara. Eu sou enfermeira e estava em um baile. Você estava no baile de inauguração do resort? Perguntou Tomás, empolgado. Nós recebemos o convite. Eu queria muito ir, mas não é da conta dela os nossos problemas. Como você veio parar aqui se estava em um baile? Perguntou a moça com rispidez. Uma mulher armou para mim? A imagem da mulher invadiu sua mente, mas a cena não fora a do baile. Ela, menina, estava brincando com Valentina e a mulher entrou na sala brigando. Larga a peste dessa menina. Você não é babá dela, dizia a mulher. Mãe, não fala assim perto dela, censurara Valentina. Meu amor, vai brincar no seu quarto. Depois a tia Valente vai brincar contigo, pedira gentilmente. Também já pedi para parar de ficar mimando essa pirralha. Seu nome não é Valente. Diga isso a ela e pare de dar corda a ela. Eu gosto que ela me chame assim,
A menina saíra devagar, ouvindo a conversa das duas. Claro que aquele peão dos infernos que te chamava assim. Eu concordei que me casaria com o Albert para que você nunca mais falasse mal ou ameaçasse o Wesley e que eu pudesse cuidar da Neve como se fosse minha filha. Você concordou? Do que está reclamando? Ouvira a voz chorosa de Valentina. Você é tão ridícula sofrendo por causa de um qualquer como aquele, dissera Elizabeth, irritada. Mãe, o que a senhora veio fazer aqui? Eu preciso falar com seu marido. Cadê ele? No escritório. A senhora fala com o meu marido mais do que com o seu. O que você está insinuando? Seu pai andou falando mal de mim? O meu pai jamais falaria mal de você, dissera a pesarosa. Samara assustou-se com o grito de Elizabeth. Ainda está fazendo o que aí, ouvindo a conversa alheia? Seu estorvo, dissera indo na direção da menina. Nem ouse, dissera Valentina segurando o braço da mãe. Samara saíra correndo sem olhar para trás, chorando. Só se dera conta que chorava de verdade quando sentiu a mão da noiva de Tomás em seu ombro perguntando, gentilmente, o que havia acontecido. A voz, tão parecida com a do Hector, a fez chorar ainda mais. O que foi? O que fizeram contigo? Insistia a moça. Por favor, eu posso usar o telefone? Eu fui sequestrada e meu irmão e a irmã dele estão em perigo. Os dois entreolharam-se confusos. Eu não tenho telefone, respondeu a moça gentilmente. Não parecia mais tão desconfiada. Eu tenho, disse Tomás, lhe entregando o aparelho. Ela ligou para Rafael, dando graças a Deus por Açucena tê-la feito decorar o número. Alô, respondeu ele irritado. Ela sentiu o coração gelar, por ser ela o motivo de tanta irritação. Rafael, sou eu, disse chorando. Graças a Deus, suspirou aliviado. Minha vida, onde você está? Estamos todos ficando loucos. Onde eu estou? Eu não... disse confusa, olhando o casal. Tomás estendeu a mão pedindo o celular. Só um minuto, por favor, sussurrou para ele. Rafael, a Valentina e o Bernardo, eles estão em perigo. A mãe deles... Sentiu um nó na garganta. Os dois estão bem, não se preocupe. Onde você está? Você está bem? Eu estou bem, mas não sei onde estou. Aguarde só um minuto. Vou passar o telefone para o rapaz que me socorreu. Disse, entregando o aparelho a Tomás. Por favor, vem comigo para lavar o rosto e beber um pouco d'água, disse a moça pegando de leve em seu braço. Ela tentou andar, mas a dor impediu. Desculpa, pediu Samara, envergonhada e contendo o gemido pela dor. A loira sorriu. Você está me pedindo desculpa por estar sentindo dor? Você é estranha, disse, ajudando-a a sentar. Tomás passou a localização para o Rafael e perguntou se ela queria ainda falar com ele. Ela sacudiu a cabeça, negando, só queria que ele chegasse logo. Meu amor, eu acho melhor você voltar para a sua casa. Se a sua avó acorda e não te vê no quarto, você vai ter problemas, disse Tomás gentilmente. Eu sei, queria ficar aqui até alguém chegar, mas você tem razão, disse-o beijando. E se as pessoas que a sequestraram vierem bater aqui? Não creio que alguém venha até aqui, mas, por via das dúvidas, eu vou te deixar em casa. Não quero correr o risco de que algo lhe aconteça. Não se preocupe comigo, eu vou correndo. Qualquer coisa eu grito. Samara percebeu que ele concordou contrariado. Sorriu. Os dois eram fofos, juntos. Quem seriam eles? Não conseguia tirar o timbre da voz dela da cabeça. Bom dia, Samara, ela disse virando-se para sair. Bom dia, respondeu confusa. Já é dia? Perguntou nervosa. Quase. O dia está quase amanhecendo. Por isso tenho que ir. Eu espero que seu amigo chegue logo. Sorrindo, saiu, deixando-os. Quer alguma coisa? Tomás perguntou. Água, por favor. A moça havia oferecido, mas como ele pediu para ela ir embora, deve ter esquecido. Samara sentiu um estranho vazio depois que ela saiu, fechando a porta. Uma tristeza profunda invadiu seu coração e uma vontade enorme de correr atrás dela assolou seu ser. Estranhamente, era como se a conhecesse de fato.
Você está sentindo muita dor. Seu tornozelo estava inchado. Um pouco, não consegui ficar de pé, sinto muito dar trabalho para vocês. Não foi trabalho nenhum. A avó dela não concorda com o namoro de vocês? Perguntou, curiosa. Ela nem sonha que eu namoro a neta dela, disse triste. A avó dela e o tio a mantêm presa nesse sítio. Não sei do que eles têm medo, mas não permitem que ela saia daqui. Eu sou a única pessoa com quem ela fala. E se eles descobrem que estamos namorando, misericórdia, com certeza me expulsam daqui. Como assim ela nunca saiu daqui? Perguntou Samara, sentindo os alarmes em sua cabeça soarem como sirenes. Isso mesmo. Quando éramos crianças e eu ia para a escola, e ela não. Perguntei ao meu pai. Ele disse que era por causa do problema que ela tem no coração, mas eu descobri mais tarde que o problema nem é tão grave assim. Eu a ensinei a ler e escrever. A avó e o tio nem sonham que ela sabe essas coisas. Eu estou me preparando para tirá-la daqui. E os pais dela? Perguntou, sentindo a angústia aumentar. Não sei. Você não terá problemas? Se o Rafael chegar com o delegado fazendo barulho? Eu disse a ele para não fazer barulho porque se seus sequestradores estiverem por perto, pode colocar nossas vidas em perigo. E ele concordou. Bem pensado, disse pensativa. Os dois ficaram ali conversando até o momento em que Rafael chegou com o delegado. Ao ouvir o barulho do carro, ela quis se levantar. Tomás a ajudou e, cambaleando, o acompanhou para fora. Aliviado, Rafael abriu os braços, contendo as lágrimas. Ela o abraçou carinhosamente. Ele a apertou em seus braços. O que está acontecendo aqui? Perguntou uma senhora com uma máscara verde na cara. Ela se aproximava com uma espingarda apontada para Rafael e Samara abraçados. Bom dia, senhora, cumprimentou o delegado que conversava com Tomás. Eu sou o delegado Abraão. E o que o senhor está fazendo nas minhas terras? Perguntou olhando furiosamente para Tomás. Samara sentiu pena do rapaz que receberia a represália da senhora idosa por tê-la ajudado. Não tivemos a intenção de invadir suas terras. Mas essa moça foi sequestrada ontem e seu funcionário a encontrou e viemos buscá-la. Precisaremos fazer uma varredura pelo perímetro porque os malfeitores ainda podem estar pelos arredores, respondeu o delegado calmamente. Samara teve a impressão de que a mulher entrou em pânico, sacudiu a cabeça. O que acontecia de fato ali? O que levaria uma pessoa idosa a ficar tão assustada porque ouviu falar do delegado? Pelo visto, ela não era a única a achar aquela pessoa sinistra e estranha. O delegado franziu a testa, a encarando. Havia mais motivo para a noiva de Tomás ser mantida prisioneira naquele lugar. Então, faça o que vocês têm que fazer. E, por favor, saiam das minhas terras. Eu não quero problemas com ninguém. Eu sou uma pessoa idosa que mora sozinha, apenas com a companhia desse rapaz, disse nervosa. E ainda tem? Começou Tomás, sendo interrompido por ela. Se já terminaram com ele, eu preciso dele. Já terminamos, sim, disse o delegado, olhando de um para o outro, sacudindo a cabeça, seguindo para o carro. Não precisa ficar preocupada que nós vamos ficar de olho para o caso deles aparecerem por aqui, disse irônico. Tenho certeza de que tudo ficará bem. A vida por aqui é muito tranquila. Vocês podem cuidar da vida de vocês na cidade, que nós cuidamos das nossas vidas aqui, disse a senhora idosa, irritada, virando as costas para eles. Diga à sua noiva que eu deixei um beijo. Eu não poderei vir aqui para não causar problemas para vocês, mas salve o número para o qual eu liguei do seu celular e qualquer coisa que precisar pode ligar, sussurrou Samara ao despedir-se de Tomás. Muito obrigada por salvar a minha vida. Deus te abençoe pelo que nos fez hoje, disse Rafael. Foi uma honra, respondeu Tomás sorrindo. Samara se apoiou em Rafael e, com passos lentos, seguiu o delegado. É impressão minha. Ou, essa senhora está nos escondendo algo? Perguntou o delegado entrando no carro. Além da cara dela? Perguntou Rafael rindo. Verdade. O que era aquilo na cara dela? Perguntou o delegado sorrindo. Ela está escondendo. Para começar, ela não mora sozinha. Há uma neta com ela, uma garota que nunca saiu daqui.
respondeu Samara. Cárcere privado, disseram os dois. Não sei exatamente. Ela disse a eles tudo o que ouviu de Tomás. Cansada, física e emocionalmente, ela repousou a cabeça no ombro de Rafael, que sentou ao seu lado no banco do passageiro. Ele a abraçou, tentando confortá-la. Logo ela adormeceu. Sonhou com ela descendo do ônibus com Rosalina e indo para a floresta. Fique aqui. Logo o William vem te buscar. Jamais esqueça, meu amor, nós te amamos, disse Rosalina, virando-se e indo embora. Ela ouviu passos se aproximando e levantou a cabeça esperando ver o William. Mas ela já não era mais criança. E nem era o William. Eram os dois homens sorrindo para ela. De nada adiantou fugir, nós te encontramos, disse um deles, sorrindo. Ela se virou, correndo e gritando, ouvindo alguém gritar por ela. Samara, por favor, Samara! Finalmente ela abriu os olhos, assustada. Olhou de Rafael para o delegado. Eles haviam parado o carro, e ambos assustados olhavam para ela. Aqui é perigoso, eles estão lá fora, disse exasperada. Está tudo bem, nós já vamos, disse o delegado. Teve um pesadelo? Perguntou Rafael preocupado. Sim, respondeu confusa. E a Valentina e o Bernardo? Como eles estão? Meu Deus, o meu pai? Eles estavam na mansão com ele. Graças a Deus estão todos bem, não se preocupe, respondeu Rafael. Tem certeza? Perguntou-o encarando. Na verdade, atentaram contra a casa do Eric. Graças a Deus não tinha ninguém lá, respondeu tenso. Meu Deus! Eles devem ter pensado que os outros estavam lá. Graças a Deus eles estavam com o meu pai. Graças a Deus mesmo, respondeu ele abaixando a cabeça. Que mais aconteceu? Estou com a impressão de que vocês não estão me contando tudo. Não sei exatamente o que aconteceu ainda, disse olhando o delegado pelo espelho retrovisor. Aconteceu alguma coisa com a Açucena. Ela estava descontrolada. O Eric precisou intervir com medicamento. Ela está hospitalizada e desacordada. Por favor, me leve até ela, disse preocupada. O Luan está com ela. O Eric pediu que não falássemos nada ao Hector até encontrarmos você. O delegado parou em frente ao hospital e Samara desceu correndo para dentro, sem se importar que estava suja e maltrapilha. Encontrou Açucena chorando nos braços de Luan. Açucena! Chamou se aproximando. Irmã! Soltou Luan, agarrando nos braços dela. Eu sei de tudo, ela não era nada do que eu pensava. Ela realmente matou minha irmã, disse chorando. Samara a apertou em seus braços. Se pudesse trocar de lugar com ela, apenas para não vê-la sofrendo daquela maneira, trocaria. Silenciosamente, Luan deixou as duas. Ainda bem que o Hector tem você, porque ele deve me odiar, o quanto eu o magoei. Sendo que ele estava o tempo todo falando a verdade, ele não só não a matou, como era verdade que ela matou a Dália e ainda o ameaçou, dizendo que me mataria. Eu sinto muito, disse, Samara secando suas lágrimas gentilmente. Você sabia. Ele me contou, mas você também sabia, seus pais lhe contaram. Verdade, e eu, tola, duvidei. Pensei que ele estivesse apenas querendo me enganar, usando meus pais. Sam, eu que sinto muito. Estou sendo egoísta mais uma vez. Me perdoa. O que aconteceu contigo? Depois nós falamos sobre o que aconteceu comigo. Graças a Deus eu estou bem. Você acredita que eu conheci uma moça que tem a voz igual à do papai? Ah, sério? Será que temos uma parente por aí e não sabemos? Perguntou Açucena, sorrindo em meio às lágrimas. Seria no mínimo interessante, respondeu Samara, a abraçando. Samara. Eu sei quem matou a minha mãe. Como e por quê? Disse Açucena, soluçando. E o que você vai fazer com essa informação? Perguntou Samara, preocupada, a embalando nos braços. Eu ainda não sei, sussurrou. Sam, disse sonolenta. Respondeu no mesmo tom sonolento. Eu estou com muito sono. Eu também.